Pagar menos imposto é possível de forma legal? Olá, empreendedores entusiastas da área de negócios. Eu vim aqui trazer hoje esse conteúdo para que vocês consigam entender se existe a forma legal de economizar, de pagar menos imposto. Ok? Sou Ricardo Mendes, sócio da Mendes Assessoria Contábil. Desde já eu peço que fique aí, acompanhe o vídeo até o final, que pode ser que sirva para você, seja interessante, falando de economia, né? É um assunto muito interessante. E curte o vídeo, inscreve-se aí no canal se você ainda não se inscreveu e compartilhe esse conteúdo para quem você conseguir identificar que vai ajudar, que é interessante, ok? Quando a gente fala de economia de imposto, a gente fala de elisão fiscal. Elisão fiscal nada mais é que um estudo de que forma que eu posso economizar pagando menos imposto de forma legal, e o legal da forma quando a gente se remete à lei, né? E dentro das diretrizes contábeis possíveis. Tudo vai depender do perfil da sua empresa, tá certo? A forma que você opera a sua empresa, a forma contábil que a gente pode estar praticando. Hoje eu trouxe um exemplo e uma forma que a gente pratica corriqueiramente aqui no escritório, mas existem N situações para vários tipos e perfis de empresa, ok? Recentemente, para quem acompanha aí um pouquinho da área tributária, tem um pouquinho do conhecimento da área de negócios aí, fazem esse acompanhamento, foi muito notório a situação um exemplo da Lacta, né? E algo que é comum aí do nosso dia a dia, aquele chocolate Sonho de Valsa e o Serenata de Amor, né? Eles eram vendidos em formato de bombom, né? Com as pontinhas torcidas. E por ser um produto industrializado, esse produto, como bombom de chocolate, ele tem uma tributação de IPI de 5%, sujeito à tributação de 5%. No estudo, numa elisão fiscal, no estudo que eles fizeram tributário, eles viram que o mesmo produto, sendo vendido de forma diferente, com uma embalagem lacrada nas pontas e como o wafer, biscoito, né, como se fosse um biscoito, na tabela de IPI, a sujeição desse imposto era de 0%, ou seja, eles tiveram uma economia. Agora, vocês podem imaginar a quantidade que eles vendem desse produto e a economia que eles tiveram. Isso é um exemplo de elisão fiscal. Algo bem comum, a título de planejamento tributário que a gente usa hoje, a gente pratica no escritório, e é um exemplo muito fácil e prático para nós, da operação e principalmente para os empreendedores, são empresas do Simples Nacional, prestadores de serviço, que estão ligados à atividade intelectual, técnica, científica, desportiva, artística e cultural. Tá? Eu vou tentar explicar de uma forma bem objetiva, bem simples, mesmo assim, se alguém não entender, quiser mandar mensagem aqui, eu vou tentar explicar de uma forma prática. E é claro, esse é um exemplo para um tipo de perfil de empresas nessa atividade, tá? Então, para cada tipo de empresa, para cada tipo de perfil, existe uma forma de análise se você tem possibilidade ou não de economizar cada vez mais na apuração de impostos. Essa atividade intelectual, de natureza científica, técnica, desportiva, artística, cultural, eu vou trazer para um exemplo prático, tá? São médicos, dentistas, veterinários, engenheiros, administradores, agenciadores de imobiliárias que agenciam negócios, né, de compra, venda, despachantes. Essas atividades são enquadradas no Simples Nacional no anexo 5. O que é o anexo 5? O Simples Nacional, quando a gente vai fazer a apuração dos impostos das empresas que estão dentro do Simples Nacional, nós temos que analisar o que a empresa pratica com qual tabela que vai se enquadrar no Simples Nacional. Atualmente existem 5 tabelas do Simples Nacional. Para empresas que é do comércio, anexo 1, para as empresas que industrializam produtos, anexo 2, e o anexo 3, 4 e 5 para prestadores de serviços. Então eu tenho que ver, de acordo com a tua atividade, o seu CNAE, que é o Código Nacional de Atividade, né? Em qual desses anexos você vai se enquadrar para a gente fazer a apuração
a gente possa fazer a apuração do imposto da sua empresa. Essas tabelas do Simples Nacional, elas servem para você, elas têm lá a primeira faixa de faturamento, segunda, terceira, então quanto mais você fatura, vai aumentando gradativamente o seu imposto, né? Mas o intuito desse vídeo hoje não é trazer as tabelas, tecnicamente como funciona, eu pretendo fazer um segundo material, um segundo conteúdo, com modelos e exemplificações em valores para que vocês consigam enxergar de uma forma mais fácil, tá? Recentemente, né, um dos casos, e um caso muito prático, fácil para trazer aqui para vocês, era um cliente, ele era consultor de TI, então ele faturava R$10.000 por mês, e consequentemente ele tinha uma economia fazendo esse planejamento de fazer a tributação da empresa dele, ao invés de eu conseguir fazer a apuração do imposto dele pelo anexo 5, fazer pelo 3, ou seja, ao invés de começar a pagar 15%, ele vai pagar 6%, então a gente conseguiu gerar essa economia para ele numa faixa de R$8.700 por ano, R$730 por mês, apenas aumentando o prolabore dele. Então era uma empresa que ele era o consultor de TI, ele não tinha empregados, então ele fazia o procedimento, a parte operacional da empresa dele. Então o simples fator da gente conseguir aumentar um pouco o prolabore dele já trouxe essa economia para ele. Então ele tinha uma economia de cerca de R$730 por mês. Isso eu estou falando num faturamento de 10 mil mês. Então quanto maior o faturamento, analisando a parte de planejamento tributário, maior vai ser a economia. Tá certo? Então, o intuito desse vídeo hoje existe a possibilidade sim de você economizar imposto de uma forma legal, de uma forma operacionalmente simples de ser feito, porém com estudo, com cautela, né? Então, isso é um exemplo de elisão fiscal. Beleza? Mais uma vez eu peço aí, se esse conteúdo for interessante, compartilhe aí com quem você acha que vai ser de grande valia. Beleza? Valeu, até um próximo vídeo.